queridos amigos, sejam bem-vindos. Uma série de vídeos comentando os versículos bíblicos que estão alinhados com a terra criada por Deus. Quer dizer, a terra que nós sabemos que não é esférica, que foi introduzida nos currículos pelos jesuítas, tá? Essa coisa aqui, ó. Nós sabemos que não é isso aqui, tá? Então, na série Comentários Corretos sobre a Bíblia, resolvi, a partir de um comentário de um inscrito, fazer este vídeo aqui. E diz respeito àquele mapa de Orlando Ferguson, que foi concebido em 1893. Então ali ele mostra uma terra plana, que ele chama de quadrada, estacionária, e justamente por fazer referência aos 4 cantos da terra, aqueles anjos que aparecem justamente em Apocalipse 7:1 e em outro versículo, se não me engano, em Isaías. Então vamos fazer aqui uma análise a respeito do formato, né, desse mapa, o formato da Terra nesse mapa. Então é como se fosse uma forma de bolo. Ali eu pesquisei, então existe uma explicação para aquele formato, que no entendimento, pelo menos no meu entendimento, do mapa da Terra plana, eu não concordo. E que é justamente aquele mapa, o The New Standard Map of the World. Mas o mais importante neste vídeo, que eu quero destacar, são os versículos bíblicos que nós podemos encontrar nesse Square and Stationary Earth. Vamos desenvolver o tema propriamente dito. Então, nessa concepção de Ferguson, que vocês podem ver aí, diz o seguinte, que ele, que nasceu em Illinois e se mudou para o condado de Minor no início da década de 1880, e mais tarde se mudou com a família para Black Hills, tendo se estabelecido em Hot Springs em 1886, onde administrou uma casa de banhos por vários anos, antes de construir a sua própria, que ele denominou Siloam, e operou até sua morte em 1911. Seus princípios astronômicos foram baseados em uma interpretação muito literal da Bíblia. Começando com a referência aos anjos visitando os 4 cantos da Terra. A partir daí, desse entendimento dele dos 4 cantos da Terra, ele desenvolveu sua ideia quadrada e estacionária, está aqui entre aspas, que detalhou para o público na Morris Opera House de Hot Springs em 1891. A partir dessas palestras, ele escreveu um panfleto de 60 páginas cheio de outras teorias. Aqui não especifica. Ele afirmou que o Sol tinha 30 milhas de diâmetro e apenas 3.000 milhas de distância da Terra. Então nós podemos ver aqui, ó, vocês podem ver que aqui está a Lua, aqui a estrela polares, né? E aqui se encontra o Sol, que giram acima da Terra, tá? E essa concepção dele, ele explica porque ele tem essa concepção. Aqui nós podemos ver os 4 anjos, vocês podem ver aí, ó, os 4 anjos, tá? Aqui embaixo ele colocou os versículos que condenam a teoria do globo, ou a teoria global. Os cristãos hoje eles leem a Bíblia
mas não conseguem se desvencilhar disto aqui, tá? Dessa ideia aqui maluca. Eles acham que a pessoa que lê a Bíblia e que tem a correta ideia do formato da Terra, que ela está estacionária, então é chamado por aqueles cristãos que acreditam nisso aqui de burros, malucos, de retrógrados, né? O raciocínio de Orlando Ferguson a respeito da distância do Sol, de 3.000 milhas de distância da Terra e 30 milhas de diâmetro, tem origem no raciocínio dele que se você estiver no Equador em 21 de março, quando o Sol está diretamente acima, a distância que você pode caminhar para o norte ou para o sul sem projetar uma sombra é igual ao diâmetro do Sol. É bem interessante aqui esse posicionamento dele. E ele também evita a ideia da gravidade. Em vez disso, ele pensou, vejam só, eu já não concordo com isto. E é isso aqui que justifica aquele formato. Na sua concepção, ele parece não fazer nenhuma menção ao domo terrestre, tá? Ao invés da gravidade, ele pensou que a pressão atmosférica prendia as pessoas e empurrava os oceanos para cima nas laterais de seu mapa recortado. Então ele não faz menção ao domo, ele faz menção à pressão atmosférica. Então certamente ele substituiu aí o domo por essa tal de expansão atmosférica que a gente ouve aí da boca de muitos cristãos, tá? Que interpretam firmamento como expansão atmosférica. A Bíblia NVT diz que é espaço. Tá? Existe então essa expansão atmosférica. Depois da atmosfera vem um vácuo, que eles admitem existir aí, então, o espaço sideral. E é por causa disso que eles erram. Ao crerem na narrativa das agências espaciais de que podemos conquistar a Lua ou Marte. Sabia que dá para ganhar mais recompensas pulando com esse vídeo do que pulando o vídeo? No vídeo anterior que publicamos, que fala a respeito de Noé, o Luciano Gomes de Mendonça, ele então diz: essa imagem me confunde. Como a água vai ficar plana nesta imagem? Então, como vimos, segundo a concepção de Ferguson, é a pressão atmosférica. E isso é estranho aos nossos conhecimentos a respeito da Terra plana. E muito boa intervenção, viu, Luciano? Porque a partir daí eu pesquisei e compreendi, então, porque Ferguson fez a figura dele nesse formato, tá? É por causa da concepção da pressão atmosférica que ele tinha. Eu discordo desta ideia e ele não faz nenhuma menção ao domo terrestre. Mas vamos ler agora os versículos que eu traduzi, que tem aí no rodapé, nesse mapa da Terra quadrada estacionária, ok? Então vemos aqui a escritura que condena a teoria do globo. Temos o versículo de Êxodo 17:12. E algo bem interessante que ele colocou aqui, tá, pessoal? Que vocês vão ver. Continuem aí assistindo o vídeo, porque tem algo bem interessante que ele fala, que existe uma profecia a respeito do globo. Eu concluí o seguinte, que os heliocentristas, eles estão, no final das contas, eles estão confirmando a Bíblia. 99% dos heliocentristas são ateus e eles zombam da nossa concepção correta do formato da Terra. Eles zombam dizendo que somos religiosos, não conhecemos nada de ciência, que a ciência não pode admitir nada que é metafísico, na concepção deles, né?
A ciência estuda a matéria, embora eles tenham aí uma concepção totalmente filosófica. O heliocentrismo, essa astronomia moderna, tem tudo base filosófica, nada a ver com ciência, tá? Então eles confirmam a palavra de Deus. Então é uma espécie de maldição. A Bíblia diz que é uma espécie de cegueira e que atinge essas pessoas, sejam elas cristãs ou não. Então o pessoal heliocentrista, o que nós chamamos de bolóides, que nós já fomos bolóides, não é? Nós somos hoje planoides. Pode me chamar de planoide, eu não vou me sentir ofendido. Tenho orgulho de ser hoje um planoide, tá? Então, os bolóides, ou os heliocentristas, eles estão cegos. E eles estão também, ao mesmo tempo, eles estão confirmando as Escrituras. Êxodo 17:12 diz assim: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Então fala então que o sol é que se move, tá? Essa expressão pôr do sol, que todo mundo fala, vamos ver o pôr do sol, é a expressão correta, porque é o sol é que se move. Josué 10, versículo 12 a 13, ele cita, é muito conhecido, e diz que o sol e a lua pararam. E o sol parou e a lua também parou. E tem aí um vídeo que eu vou deixar aí na tela final, que todo mundo conhece, que é aqui do canal, que fala que o título é O Dia em que a Terra Não Parou. 1 Crônicas 16:30. Isso é a tradução da nota de rodapé desse mapa. Então, os versículos que são ali citados para provar que o globo é uma mentira. 1 Crônicas 16:30. Trema perante ele, perante Deus, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. O mundo está estável para que não seja movido. Salmo 136, 6 a 7. Salmo 136, 6 a 7. Eu gosto de passar as folhas da Bíblia, assim. Sentir o livro passando na mão, as folhas, o papel. Salmo 136, 6 a 7. Aquele, Deus, aquele que por entendimento, fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse é o versículo 5. Vamos para o 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. Então veja só que a palavra de Deus fala que o sol e a lua são luminares. Não são planetas, o sol não é uma estrela, são luminares, são lâmpadas. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Então Deus estendeu a terra e fez grandes luzes. Então a lua não é satélite da Terra. E não são mundos, Os planetas são estrelas errantes. Não são mundos, são luzes. Estão aí
estão aí para presidir a noite. Vamos ler agora Isaías capítulo 11, versículo 12. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra, ou os 4 cantos da terra. Isaías 14, 7. Isaías 14, 7. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Então a terra inteira se encontra em repouso. Agora que é interessante, pessoal. Isso aqui que eu quero que vocês vejam. E eu achei bem interessante isso aqui. Porque fala da profecia sobre a teoria do globo. É o capítulo 29 de Isaías. E pela leitura que fiz, eu acredito que é a partir do versículo 9. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Então eles andam cambaleando, o ser humano anda cambaleando nas suas ideias desprovidas de sentido a respeito da própria realidade em que ele se encontra. Porque o Senhor derramou sobre vós. Então, preste atenção aqui. Você cristão heliocentrista, você que ensina aí nos seus vídeos o heliocentrismo, tá? Que acredita aí piamente, religiosamente, que o homem é capaz de alcançar a Lua, é capaz de alcançar os ditos planetas e fixar lá colônias, é capaz de viver nesses locais. Então é para você. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. O profeta não é só aquele que prediz o futuro. Aquele que fala a respeito da palavra de Deus, ele está profetizando. E temos aí profetas no meio da cristandade. Profetas, pastores, mestres, professores que acreditam nessa religião cientificista. Por quê? Eles estão cumprindo esta profecia. Glória a Deus. É a primeira vez que eu dou mesmo glória a Deus por existirem heliocentristas. Boloides, como nós fomos boloides, nós também tivemos, certo? Todo planoide, tá? Você que aí gosta dos canais que ensinam a verdade sobre o formato da Terra, tá? Você, desde criança, foi ensinado, né, na escola a ser um boloide. E o meu entendimento a respeito da Terra bíblica chegou assim como uma revelação de Deus. Deus tirou as escamas dos meus olhos, tá? Os cristãos heliocentristas estão inseridos aqui. Por quê? Porque Deus fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso, toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto. Estamos aqui produzindo, gravando um vídeo que pertence a uma série de comentários corretos sobre a Bíblia. Então nós temos aí então que mostrar para vocês, tá? Você que é um cristão heliocentrista, temos que mostrar o que está escrito na Bíblia aqui. Mas este livro está selado para vocês. Vocês não conseguem entender. Vocês não conseguem entender que existe um vínculo umbilical entre o heliocentrismo
e a teoria da evolução, essa historiazinha ridícula de Big Bang. Então vocês não conseguem compreender isso. Então já adotaram todo esse cientificismo como parte daquilo que vocês creem e deixam a Bíblia de lado. E quem ensina e tenta ensinar vocês a verdade é tido como burro, retrógrado, idiota, etc. e tal. E mais adjetivos que vocês puderem inventar. Porque o Senhor derramou sobre vós, vou ler de novo, um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas de vossos principais videntes. Por isso, toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Então, o que eu compreendo deste versículo é o seguinte, que você não pode compreender porque Deus não permite isso. Porque o livro está selado. Então fazemos aqui diversos vídeos a respeito do tema, lemos diversos versículos, tem os comentários distorcidos sobre a Bíblia, tem essa série, mostramos, mas são poucos que compreendem. Por quê? Porque o livro está selado. E no versículo 12 ele diz, ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não sei ler. Ele vê e não enxerga. E ele lê e não compreende. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ele não consegue perceber a maravilha da realidade em que ele se encontra. Ele acha que ele é um acidente. Queira ou não, ele tem que achar isso. Ele é apenas um acidente. Surgiu de uma explosão. Está em um planeta que gira. Todas essas coisas que são condenadas pela palavra de Deus. Está aqui escrito. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então nós vemos aqui essa obra maravilhosa que Deus está fazendo no meio de alguns. E aqui a profecia está falando o seguinte, que a sabedoria dos seus sábios perecerá. Então essa sabedoria, falsa sabedoria, que quer conciliar a palavra de Deus com o cientificismo, isto vai cair. Isto vai ser exterminado. Isaías 40, 22 é citado aqui neste mapa, que todos nós conhecemos. Isaías 40, 22 é justamente aquele que diz que ele se assenta acima do círculo, acima da cúpula, ele domina acima do disco terrestre, acima da cúpula da terra. E uma tradução realizada por falsos sábios e que traduzem a palavra Ruk, que significa cúpula, que significa círculo, que significa disco, por globo, que significa esfera. Existe aí um erro que parece ser proposital. E aqui tem a tradução, né? Vamos ler agora a tradução dessa legenda aqui, embaixo aqui desses homens aqui. Então a legenda de baixo aí, que está embaixo desses homens,
É assim, esses homens estão voando pelo globo a uma velocidade de 65 mil milhas por hora ao redor do Sol e 1.042 milhas por hora ao redor do centro da Terra em suas mentes. Pense nessa velocidade. Pensa aí nessa velocidade, tá? E no final ele diz aqui, envie 25 centavos para o autor, professor Orlando Ferguson, por um livro explicando esta Terra quadrada estacionária. Isso derruba a teoria do globo. Ele vai te ensinar como prever eclipses. Vale a pena seu peso em ouro. E vale a pena, certamente, seu peso em ouro, você se inscrever no canal Escatológico, deixe o seu like e espalhe essa verdade, que é a humilde e simples verdade de Deus, que homens, filhos da perversidade, já conseguiram complicar e já conseguiram cooptar mentes cristãs para acreditarem nessa inverdade. Outros versículos mencionados no mapa não foram objeto de análise, pois ao longo da série eles receberão a nossa atenção.